Oi, oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fiz um arranjo de mesa super farmhouse usando garrafas e pedaços de madeira. Nos últimos vídeos eu tenho percebido que só tô conseguindo gravar nesse horário de fim de tarde. Então vamos nos animar porque no nascer ou no pôr do sol a gente tem muito DIY por aqui. Simbora pro vídeo? Olá, meu nome é Evódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. Como eu falei para vocês, eu tinha essas garrafas por aqui porque eu sempre estou dando uma olhada lá no Pinterest e separando algumas ideias para fazer com elas. Mas eu não queria simplesmente pegar as garrafas e pintar por pintar. Meu objetivo era fazer uma composição para decorar minha mesa, por exemplo. E foi com esse pensamento que eu comecei pintando as garrafas com a tinta chalk caseira. Aqui eu poderia usar um rolinho, mas com a tinta chalk eu prefiro usar o pincel mesmo. E eu acredito que eu dei de 3 a 4 demãos, porque essa tinta que eu fiz, eu senti que ela estava mais ralinha, sabe? Mas não foi empecilho para que eu continuasse a fazer o trabalho. Tem uma dica que eu já quero deixar por aqui, que é se você deseja fazer uma composição com garrafas também, é interessante que elas sejam todas da mesma altura. Perceba que nem todas as minhas garrafas têm o mesmo formato, mas todas as garrafas têm o mesmo tamanho. Depois que elas estavam assim branquinhas, chegou a vez de desenhar e eu amo essa parte. Aqui eu resolvi fazer folhagens de diferentes tipos e cada garrafa com uma folhagem diferente, né? Mas eu também poderia muito bem fazer folhagem de um tipo só em todas as garrafas, que não teria problema nenhum. Eu costumo fazer só olhando para a imagem que eu estou tendo como referência, mas você pode também pegar a imagem da internet, imprimir e passar para a garrafa como você queira, ou usar também um stencil. Aqui eu usei um pincel bem fininho para fazer a parte dos galhos e usei a cor chocolate e usei a cor verde, vários tons de verde para fazer a folhagem. E eu fui misturando um pouquinho da tinta verde mais claro, em alguns cantinhos fui colocando um tom de verde mais escuro, às vezes até puxado um pouquinho, a tinta misturada um pouquinho com preto. E quando eu queria trazer uma luminosidade para essa folha, eu colocava o pincel um pouquinho na tinta branca. E essa misturinha vai dando várias tonalidades de verde para as folhagens. Nessa primeira garrafa, eu fiz as folhas com um formato que parecia uma gotinha. Já na segunda garrafa, eu preferi fazer uma folhagem um pouquinho menor para ficar bem diferente da primeira garrafa. Para quem tem caneta de pintura, essa parte fica bem mais fácil, porque não precisaria nem riscar com o grafite. Já poderia vir direto com a caneta. E eu quero mostrar essas folhagens de perto para vocês verem que, apesar de serem bem pequenas, o formato da folha é bem parecido com o da primeira garrafa. Esse formato assim de gotinha, né? E eu nem precisaria desenhar folha por folha. Já poderia vir direto com um pincel na tinta verde e dar as pinceladas no formato da folha. Mas eu fiz tanto desenhando como apenas pintando, para mostrar que dá certo dos dois jeitos. E aí, com um pincel bem fininho, eu vou desenhando, como se estivesse desenhando a folhinha e depois pinto a partir do meio. E perceba a diferença de tonalidade entre algumas folhinhas que eu fiz de propósito, misturando alguns tons que eu já deixo separado com branco, um tom mais verdinho mais claro, outro tom verde mais escuro, para dar a ideia de uma folhinha bem real mesmo. Se você vai fazer os galhinhos com o pincel, assim como eu estou fazendo também, lembra de deixar as folhinhas secarem, porque você vai precisar de apoiar sua mão em algum lugar aí da garrafa.
para não sair carimbando a garrafa toda com as folhinhas que já foram pintadas. Outra opção também é pintar primeiro os galhos, deixar secar para depois pintar as folhinhas. A folhagem que eu separei para a terceira garrafa foi de folhas bem mais alongadas. E usei o mesmo método das outras garrafas. Desenhei primeiro com grafite e depois vim pintando as folhas usando tons mais claros e tons mais escuros do verde para dar ideia de luminosidade, profundidade e de uma textura, de um movimento para essas folhas. E eu confesso que até eu me surpreendi com o resultado. Sério mesmo, gente, eu achei que ficou muito bom, bem realista essas folhas. E aí, o que é que vocês acharam? Eu vou colocar as 3 juntinhas e vocês me dizem aí nos comentários qual das 3 folhagens vocês mais gostaram. A 1, a 2 ou a 3? Os dias que eu pintei as garrafas estava bem assim. Foram dias bem chuvosos, aqueles dias com carinha de ficar na cama, mas nada que um cafezinho bem quentinho não venha despertar. E enquanto eu tomo o meu cafezinho, aproveito para mostrar para vocês o segundo projeto. A gente vai passar agora para a parte da bandeja. E eu tô com essas madeiras aqui e um sonho de fazer uma bandeja bem farm. Eu acredito que vai dar certo. Acredito que a luta está sendo maior para encontrar os parafusos, porque eu não queria usar prego, mas eu vou acabar usando uns preguinhos. Não sou boa em prego, mas vamos lá. Depois de cortar tudo com a tico-tico, chegou a hora de colocar cada parte da madeira no seu devido lugar. Para piorar tudo, eu só tinha prego grande por aqui. Gente, eu bati com tanta força, que abriu aqui a madeira. Ou o prego estava muito espesso, né? Muito grosso. Mas eu não vou desperdiçar. Vou colocar uma colinha para madeira. Vai dar para eu aproveitar aqui, com certeza. Os imprevistos que vão acontecendo e a gente vai contornando. Gente do céu, eu tô muito feliz. Tô me sentindo a top da galáxia nos pregos. Consegui bater esses 3 preguinhos aqui. Agora eu tive a ajuda da furadeira, né? Fiz um pré-furo igual a gente faz com o parafuso e deu super certo. Agora, se eu tivesse me lembrado que eu tinha isso aqui, dá uma olhada. Ia ficar muito lindo essas taxinhas, porque ela ia dar esse ar de... Eu esqueci o nome agora. Se eu lembrar o nome, eu digo a vocês. Mas eu vou tentar colocar ela. Eu acho que vai ficar linda. Gente, agora deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Eu resolvi tirar o prego que estava segurando a parte de baixo, né? Que eu havia fixado primeiro, porque olha como vai ficar bem mais harmônico. Aqui eu já tirei, né? Olha como vai ficar bem mais harmônico com todas essas taxinhas, né? E aqui, para cobrir esse buraco, eu vou ter que passar uma massa para madeira. Mas não vai ser problema, mas ia ficar muito mais bonito, porque olha como é que tá. Depois que pintar, não ia ficar bonito, né? Ah, lembrei o nome que eu queria falar pra vocês, ó. Fica parecendo aqueles rebites, né? E era essa ideia que eu queria trazer. Então, tô tirando os pregos, eu espero que eu consiga tirar do outro lado. Mas é isso, as mudanças que vão acontecendo, né? E sabe aqueles buraquinhos, gente, que eu falei pra vocês, ó? Vou tampar tudo. Tá vendo? Aqui também, ó, foi onde eu tirei o prego, né? Tava muito grosso o prego. Mas aí, eu coloquei as taxinhas aqui e vamos tampar, né? Daí, gente, eu aproveitei que já tava com a mão na massa, né? Literalmente na massa para madeira, a minha bem mais escura. Aproveitei para passar aqui, cobrir essas frestas, né?
aquelas pequenas aberturazinhas que ficam. Eu vou mostrar algumas aqui, olha. Tá vendo aqui? E aqui eu venho com a massa para madeira, aqui na minha perna, para ficar mais fácil. E aí eu vou com a tecnologia assim, com o dedo mesmo. Eu prefiro sentir. Mas você pode usar uma espátula, o que você achar melhor. E aí depois que eu lixar, né, quando ela estiver sequinha, eu venho, lixo. E depois que pintar, ninguém vai perceber isso aqui. Só a gente, né? Mas é nosso segredo. Sensação de que voltou a ser criança, né? Aqui, gente, o cachorro começou a latir na hora que eu comecei a falar. Aqui eu já esperei secar, né? Já estamos no dia seguinte. E dei uma lixadinha aqui por dentro. Dei uma lixada aqui por fora também, onde eu coloquei a massa para madeira. E também já tinha dado uma demão da tinta, né? No caso aqui eu passei a chalk, porque a superfície ela é bem lisa e para aderir melhor eu resolvi passar a chalk. Vou passar outra demão até ela atingir uma cor mais clarinha. Eu quero um branquinho, talvez eu dê um certo desgaste nela, né? Como eu gosto, mas é isso, vamos lá. Depois de lixar, vamos pintar. E enquanto eu pinto, eu vou papeando com vocês. Lembra que no início do vídeo eu falei que só estou conseguindo gravar mais no final da tarde? Pois é, esse é um horário que durante muito tempo eu não me interessava e achava um horário bem deprê, na verdade. Apesar de admirar muito o pôr do sol, eu não conseguia me animar para fazer algo nesse horário. Talvez me lembrasse de alguma fase difícil, não sei. Mas aí eu resolvi ressignificar, sabe? E é muito interessante porque nos primeiros dias eu percebia que não fluía muito e eu via que teria que me esforçar mesmo para conseguir gravar nesse horário. Então eu comecei organizando tudo, deixando o material que eu iria precisar no dia seguinte já separado e deixando o ambiente também assim mais agradável, com uma boa música, uma ministração para mulheres que eu amo. E eu percebo que a cada dia é uma vitória. E o que eu quero passar com essa pequena experiência é que se nós queremos resultados, a iniciativa tem que começar a partir de nós. Nós precisamos ver o que nós temos que mudar e daí tomar essa iniciativa, seja para começar uma academia, começar uma faculdade nova, seja o que você precisa fazer na sua vida. O primeiro passo tem que surgir a partir de você. Deus não vem fazer aquilo que nós podemos fazer. Ele faz o impossível, né? A gente deixa o impossível nas mãos dele, mas ele não vai na academia malhar por você, ele não vai vir fazer o meu artesanato, ele pode me dar forças para que eu possa desenvolver minhas habilidades. Eu espero que essas palavras possam te incentivar, te motivar a você dar aí o primeiro passo para uma virada de chave, quem sabe, na sua vida. E já que eu tô papeando, eu queria desde já pedir para você curtir, comentar e compartilhar com aquela pessoa que você conhece, que gosta muito desse tipo de conteúdo. Você não tem ideia do quanto isso ajuda meu canal a crescer e levar mais conteúdo, mais dicas e inspirações para o maior número de pessoas possível. E aí, curtiu, compartilhou, comentou? Então vamos voltar pro vídeo. Aqui eu já havia pintado algumas demãos. Pensei em deixar branquinho, mas eu achei que não vai realçar com as garrafas, então eu coloquei umas gotinhas aqui desse corante, né? Preto, e ficou assim. Aí comecei a achar que tá um pouco escuro, talvez eu dê uma clareada, mas eu acredito que essa caixinha vai ficar num tom de cinza mesmo. Esperei o dia clarear para ver o tom do cinza que eu havia pintado e eu gostei bastante, vai ficar esse tom mesmo. E agora, como a tinta chalk dá esse acabamento assim, né, parecendo uma cerâmica, eu resolvi passar uma lixinha e ó que lindo que tá ficando. Porque a gente vai lixando, ó, e vai aparecendo aquela partezinha branca de baixo, bem leve. Bem característico do farmhouse. E eu gostei muito desse acabamento. Tô testando aqui na parte de baixo. Mas eu vou deixar na peça toda. E aí eu resolvi pegar esse stencil
E vou usar, não ele todo, né? Porque ele é bem grandinho, ó. Mas vou usar só essa parte aqui de cima, onde tem Farm Fresh. E talvez aqui, ó, a data e tal. Acho que vai ficar legal assim. Vamos lá. Eu achei que esse stencil ficou lindo com essas letras brancas e o toque final ficou por conta das miçangas de madeira que fizeram a vez de pezinhos por aqui. Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Mas antes vem ver como organizei o arranjo, que na verdade eram apenas 3 flores que eu tinha por aqui. E pausa para esse momento fofo, gente, porque eu sempre tô com companhia aqui pelo ateliê. E dessa vez ela trouxe um pinguim para ser filmado também. Eu amo a companhia dela e ela aprende muito comigo. É uma troca muito gostosa. Voltando para as minhas flores, como o tamanho delas era pequeno, eu adaptei com palito de churrasco, fiz uma amarração, coloquei cola quente e cobri tudo com essa fita que eu não sei o nome, mas que é própria para arranjo. Sim, aquela massa epox? Não, tenho para fazer, né? Porque quando faz ela, quando junta as duas fases, a cinza e a branquinha, aí tem que usar logo, porque senão ela endurece. Aqui não vai ficar 100% bonito, porque a intenção mesmo é deixar as flores na mesma altura. Lembrando que aqui eu estou reaproveitando o material. Se na sua casa você tem flores mais recentes, flores permanentes ou até mesmo flores desidratadas ou flores naturais, melhor ainda. A ideia aqui é não gastar com nada. E falando em não gastar nada, eu lembrei que a última vez que eu tive no sítio, eu apanhei alguns galhinhos, algumas folhagens que tinha pelo caminho, deixei secando em casa e guardei essas folhas. Ficaram bem desidratadas e eu resolvi utilizar nessa decoração. E aí, gente, para completar ali meu arranjo, eu vou querer levar algumas florzinhas. Não sei se elas vão dar certo para desidratar, mas elas são fofinhas. E ver o que é que dá para fazer. Se eu desidrato, se eu coloco assim. São lindinhas. E foi isso que eu fiz, gente. Deixei secando naturalmente por alguns dias até chegar o momento de usar. Daqui a pouco eu mostro como elas ficaram nas garrafas. Porque quando chegou o momento de colocar as garrafas na bandeja, eu achei que estava faltando alguma coisa. Não com relação à pintura, que eu achei assim que ficou maravilhosa. As folhagens ficaram perfeitas. Fiquei admirando por um bom tempo e já tinha um certo tempo que eu não havia pintado, então eu amei voltar a dar algumas pinceladas e quero fazer mais pinturas por aqui no canal. E olha essas folhagens, gente, eu fiquei admirando muito tempo, eu amei, mas eu achei que estava faltando alguma coisa na parte de cima, sabe? Próximo ao gargalo ali, eu achei que estava faltando alguma decoração e resolvi pegar o fio de juta e fazer uma decoração simples ali mesmo, para cobrir até uma parte dessas ondulações normais que tem aí na garrafa. Agora sim, vamos nos preparar para a montagem. Eu amo essa parte. É muito gratificante você unir tudo, todos os itens que você mesma fez. Vamos lá? A primeira montagem eu fiz com os galhos secos, retirei o excesso, alguns galhinhos que estavam mais alto que os outros, para ficar tudo nivelado. E depois vocês me dizem aí nos comentários o que vocês acharam desse arranjo com os galhos secos que eu colhi lá no sítio. Eu achei que ficou uma proposta bem neutra e é ideal para quem gosta de uma decoração bem mais suave, com cores mais sóbrias, digamos assim.
Agora vamos ver o que vocês acharam da composição que eu fiz com as flores em tons de violeta. Eu achei que elas ficaram super vivas, eu achei que transmite um ar de alegria e até de feminilidade também. Um ar bem diferente da primeira proposta. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa proposta e qual a proposta que mais agradou a você. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.